Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco aí sobre centro de pressão e centro de gravidade, né? A gente que nos últimos vídeos falou sobre comporta, né? Esses dois tópicos eles são muito comuns, né? Em elementos o qual vão ser receber uma carga, né? No caso, exemplo, um elemento que vai ser enchido, né? Coisa do tipo, né? Então, exemplo, aqui a gente tem um esboço, né? De um reservatório, né? E esse reservatório, vamos supor que seja um reservatório de água, né? Quando ele tiver cheio, né? Ou independente se ele tiver cheio, quando ele tiver com um determinado volume, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma tendência, né? De centro de pressão nas estruturas que comportam o mesmo, né? Ele vai ter essa tendência aí de centro de pressão. E o que acontece? Muitas vezes acaba se confundindo, né? Centro de pressão, centro de gravidade, né? Quando a gente fala de centro de gravidade, a gente está falando ali do ponto de equilíbrio do elemento, né? O ponto de equilíbrio dele, né? Se a gente pega um elemento retangular como esse, né? A gente pega um elemento retangular como esse, né, o centro de gravidade dele vai estar no centro dessa área, né? Então ele vai estar ali com base no centro dessa área, né? Teoricamente seria mais ou menos aqui nesse ponto, né? Seria aqui o centro de gravidade, né? Seria aqui o CG dele, né? Só que tem o centro de pressão, né? Esse centro de pressão ele normalmente fica um pouco mais abaixo, né? O centro de pressão a gente tem que entender que é o ponto onde se tem a incidência, né, dos vetores de força, né? Para quem atua na área de aerodinâmica, né, é muito comum, né, se trabalhar com essa questão do centro de pressão. Inclusive, dependendo da posição, ele vai mudando por causa do contato, né, com o elemento, da força contrária, né? Normalmente para os elementos de tipo reservatório, né, a gente não tem esse problema, ele acaba ficando fixo porque o elemento ele vai ficar ali estacionário, né? Então se tem menos problema com isso, né? E o cálculo do centro de pressão ele está muito ligado à questão de, exemplo, abertura de comporta, né? Onde tem estrutura com tendência para rompimento, inspeção, né? E nesse caso de reservatórios, o que acontece? Quanto mais, vamos supor esse caso aqui, né? Vamos supor que seja uma parede lateral, né, de um elemento e o fluido ele está nesse ponto aqui, né? Está aí completamente cheio, né? O que acontece? A tendência da pressão é justamente aumentar conforme o elemento venha a ficar mais no fundo, né? Então essas flechas aqui elas representam justamente ali a indicação da pressão. Se a gente for observar o centro de gravidade, ele vai estar indicado ali no centro da estrutura, né? Ou seja, uma referência geométrica, né? Ele vai estar ali no centro dessa estrutura. Só que o centro de pressão ele acaba sendo mais embaixo porque a tendência de aumento da pressão ela é contínua, tomando como base a profundidade, né? Então o centro de pressão ele acaba ficando um pouco mais aqui abaixo, né? Então o centro de pressão ele acaba ficando um pouco mais abaixo, justamente analisando essa questão da altura, né, e da geometria do elemento, né? Então, quando se vai fazer cálculo relativo aplicação, né, ali da pressão, o centro de pressão acaba sendo um ponto muito importante, né? O centro de pressão, né, aqui em cima tá definido aqui ele como esse YP, ele vai ter como base justamente esse Y, que vai representar a altura, né? Vai representar a altura ali de centro do elemento, né? Ou seja, tendo uma tendência aqui de centro de gravidade para esse Y, né? Ele vai ser somado a esse I0, que vai ser aqui o tema que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Esse I0 ele é o momento de inércia, né? Dividido pela área multiplicado pela altura referente ao centro de gravidade, né? Do elemento que está sendo verificado, né? Então essa ação ela vai justamente implicar ali no centro de pressão, né? Então acaba aí sendo um elemento importante aí para o contexto, né? Então esse, no caso aqui embaixo está falando sobre o centro de gravidade, nesse caso aqui seria o CG, né? O centro de gravidade que vai ter
relevância também para essa ação. Tá bom? No próximo vídeo a gente começa a falar, né, sobre estruturas comuns, né, o qual elas vão ter, né, de forma parametrizada, né, já devido à aplicação, momento de inércia, centro de gravidade. Então a gente vai estar vendo ali pelo menos os mais comuns, né, elemento retangular, elemento triangular, né, elemento circular. Né, mais para frente a gente faz com outros elementos, né, como um semicírculo, parábola, elipse, enfim. Então é isso. Próximo vídeo a gente continua com essa análise. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? E a gente vai estar continuando essa série, né? Falando aí sobre reservatórios, né? No último vídeo a gente falou aí sobre centro de pressão, centro de gravidade. E a gente vai começar a ver uma sequência de elementos comuns, né, para esse tipo de ação. Hoje a gente vai estar falando sobre um elemento retangular, né, e verificando, né, como encontrar o momento de inércia, área e centro de gravidade. Então vamos lá. Bom, esse daqui provavelmente é o mais simples, né? A gente tem aqui o elemento retangular, tem a altura aqui indicada pelo D, o B indicando aqui o comprimento. Aqui a gente tem um esboço, né, indicando ali o centro de gravidade do elemento. Lembrando que o centro de pressão, né, ele é calculado tomando como base a indicação do momento de inércia. Né, o momento de inércia é importante ali para o ciclo, né, a área, né, e também a altura, né, no caso referente aqui ao Y, a altura do elemento. Né, tomando como base ali o centro de gravidade, né, tomando como base ali o centro de gravidade dele. Então aí os valores oriundos dessa análise é que vai dar base ali para poder calcular o centro de pressão. No caso do elemento retangular, momento de inércia, né, para a gente calcular, vou aumentar aqui, ele vai ser, né, 1/12 multiplicado, né, por B, né, e multiplicado aqui por D elevado ao cubo, né? Então aqui é a base para a gente poder estar calculando esse momento de inércia, né? Como eu falei, esse momento de inércia ele vai ser um dos elementos aí importantes para ser calculado, para estar calculando na sequência o centro de pressão, né? A gente terminar essa análise de elementos comuns, a gente vai transportar esses conceitos aí para aplicações reais, né? Exemplo, centro de pressão, levando em consideração o uso de caixa d'água, né, ações desse tipo. Então é importante esse conhecimento, né. A área, né, aqui no caso não muda, né, a base vezes a altura, né, então aqui o B vezes D, e o centro de gravidade, né, até para reforçar aquele conceito, o centro de gravidade ele vai estar no centro do elemento, tomando como base a geometria dele, né. Então aqui a gente tem um vetor indicado ali ao X, né, que seria essa indicação aqui, um vetor indicado ali ao Y. Então o centro de gravidade, né, ele vai ser o centro de gravidade no ponto X vai ser meio multiplicado por B, né, ou B dividido por 2, tanto faz, né, então ele estaria ali nesse centro, e o Y a mesma coisa, meio multiplicado por D ou D dividido por 2, né, então a indicação dessas duas retas, né, vai indicar ali o centro de gravidade, né? Então o centro de gravidade ali do elemento, tá bom? Próximo vídeo a gente volta com a análise do elemento triangular. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? A gente vai fazer uma análise de ciclo completo, né? Envolvendo aí sistema hidráulico. A gente vai fazer primeiro um com bomba de deslocamento positivo. Para quem tem dúvida, né, sobre bomba de deslocamento positivo, né? Vou deixar o link aí na descrição aí de alguns vídeos que a gente já falou aqui no canal, né? E depois a gente faz um ciclo com bomba tipo centrífuga, né? Então é bomba que gera turbilhonamento. Então a gente vai fazer essa sequência de vídeos. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre um contexto geral, né, da aplicação de bombas de deslocamento positivo, levando em consideração as principais características de variação, né? Aqui a gente tem um circuito simples, né, onde a gente pode identificar aqui a bomba, né? Aqui está a bomba identificada, né? Aqui está sendo representada graficamente como uma bomba de engrenagens, mas a gente vai estar levando em consideração como bomba de deslocamento positivo de forma geral, né? Então, basicamente, aqui o que a gente tem, né, de indicação, né? Aqui uma referência ao reservatório,
né, essas bombas de deslocamento positivo, elas têm como principal foco, né, a aplicação de força, né, pressão aí para o sistema. Então, nesse caso, elas trabalham em ciclo com o reservatório, né, ou seja, com o fluido. Aqui a gente tem a linha de entrada, né, a linha de entrada da bomba. O elemento, no caso aqui, a bomba, né? Lembrando que a gente está representando só a bomba, mas obviamente ela precisa de ter um elemento para que venha gerar esse acionamento, né? A rotação da mesma, ou qualquer que seja o tipo de deslocamento que ela venha executar, né? Então, essa bomba aí, entenda-se que existe um elemento, né? O mais comum, obviamente, o motor, né? Então, existe um elemento que vai estar dando esse acionamento, né, ao sistema. A bomba entrando em funcionamento, né, entrando em rotação, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um vácuo parcial no sistema, né, justamente na voluta, né, nessa parte interna da bomba, o qual vai gerar, né, a tendência de deslocamento do fluido, porque a pressão interna aqui na voluta, né, na região interior da bomba, ela vai ser menor do que a pressão externa. Obviamente, né, a atmosfera vai se encarregar de, entre aspas, empurrar o fluido, né, para o direcionamento da bomba, e devido à capacidade, à geometria, né, interna da bomba, né, você vai ter o deslocamento desse fluido por causa dessa criação desse vácuo parcial, né. Então, um detalhe importante, né, esses sistemas com reservatório, ele traz um elemento, né, o respirador, né, o qual já vi inclusive em indústria, né, pessoas tamparem o respirador e causar problemas ali para o ciclo. Né? Então esse elemento ele deve de fato ter contato com a atmosfera. Obviamente que ele vem com proteção, né, para não ter nenhuma contaminação externa, né, seja um próprio ambiente fechado ou um ambiente externo também. Né? Então ele vem ali com a proteção, e dependendo da situação, né, é necessário fazer um tipo de armazenamento para, principalmente, né, em intempéries externas, né, como chuva, né, coisa do tipo. Mas enfim, né, então é preciso ter esse contato com a pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica vai ser maior do que a pressão interna da bomba quando a mesma executar o deslocamento. Né. É importante ficar atento, né, com o manual do fabricante, né, da bomba, por causa do volume, né, de óleo, de fluido que tem que ter na bomba, né, pelo menos boa parte dos casos, para que esse ciclo ocorra, né? Porque se você fizer esse acionamento da bomba sem o fluido, né, na maioria dos casos, vai gerar um atrito, né? E esse atrito vai gerar um desgaste precoce, né, na bomba, né? Então é importante que ela já tenha ali um certo preenchimento, né? Pelo menos na boa parte dos casos. Por isso que é importante ficar atento com as informações do fabricante, né? Sem contar outras variações que a gente vai estar falando aí na sequência dos vídeos, né? A gente vai dividir em alguns vídeos aí. Acredito que vai ficar uma série até um pouco longa, né? Que a gente vai trazer aí vários aspectos, né? Acredito que aí entre 8 e 12 vídeos aí, aproximadamente. Bom, a bomba entrando em funcionamento, o fluido ele vai ser deslocado. E aqui é onde começa, né, não vou dizer o grande problema, né? Mas aqui é onde começa uma análise mais criteriosa. Por quê? O fluido, a partir desse momento, ele precisa ser monitorado. Não que não tenha importância, né, o monitoramento ali na linha de entrada, né, é tão importante quanto a linha de saída, né. Mas aqui tem um detalhe importante, porque o fluido ele passando por esse ponto, ele vai para o objetivo final, né. E qual é esse objetivo final? Vai depender do projeto. Né? Pode ser deslocamento de pistão, pode ser um acionamento de uma bomba hidráulica, né, um conjunto de ações que você vai ter ali com base naquele circuito. E aí é onde entra, né, uma característica importante, né, ou melhor, onde entram, né, características importantes, né, como pressão, vazão, velocidade do fluido, né, e tudo isso, né, vai ter face diretamente com a ação final. Nesse caso aqui do nosso circuito aqui, a gente está identificando ele com uma ação final ligada a um cilindro hidráulico, né, de simples ação, retorno por mola. E essa ação, né, esse processo, né, de execução, né, de um ciclo hidráulico como esse, né, um ciclo hidráulico sendo ativado aí por uma bomba de deslocamento positivo, né, ele tem um detalhe importante, que é a questão da pressão. A pressão elevada,
né? A gente está falando aí de princípio de Pascal, né? Ou seja, quando você tem um fluido confinado, né, e esse fluido ele sofre pressão em um determinado ponto, né, essa pressão ela se espalha igualmente para todos os pontos do elemento ali confinado, né? Então a pressão é elevada, né? Então qualquer problema que venha ocorrer, você pode ter um rompimento de uma mangueira, um rompimento de uma conexão, né? Ou até situações mais complicadas, né? Então é uma importância grande para esse tipo de circuito o cuidado com as estruturas que venham manter, né, esse fluido aí em deslocamento. E aí, por isso, um detalhe importantíssimo que é o monitoramento, né, desse ciclo, né? Aqui sendo representado por um manômetro, né, mas você pode ter outros elementos ali de medição, como o rotâmetro ligado ali para vazão, né, válvulas de segurança, né, coisas do tipo, para proteção do sistema, né? E quando a gente fala de proteção do sistema, entenda-se também pessoas, máquinas que estejam ali envolvidas próximas a esse elemento. Como a gente falou, a pressão elevada, né? E tendo um rompimento, uma falha aí no ciclo, é bem complexo, né? E principalmente quando a gente vai para uma malha instrumentada, né? O qual essa malha está ligada ali a um sistema de segurança, né? Um sistema instrumentado de segurança, né? Um SIS, né? Enfim, que acaba tendo um nível de segurança. Mas aí já é um outro detalhe, né? Então, os sistemas hidráulicos, né? Eles precisam desse cuidado, né? Por causa da pressão do sistema. E, obviamente, quando a gente está falando de pressão, caso venha ter um rompimento, você tem uma tendência, né, de ter ou, né, uma vazão elevada de fluido, né, ou, dependendo da situação de uma mangueira, acaba você tendo um efeito chicote na mangueira, pode estar batendo em alguém, batendo em alguma máquina e causando aí um acidente, né? Então é importante aí essa análise, né, do monitoramento. Aqui embaixo a gente tem uma válvula aqui de segurança, né? Aqui o detalhe importante desse circuito, né, ou seja, quando o fluido ele sai da bomba, né, ele vai sempre ter a tendência de percorrer o caminho mais fácil. Quando a gente fala de caminho mais fácil, aquele que vai ter menos atritos, elementos que venham ali a caracterizar a diminuição de pressão dele, né? Então aqui a gente tem é sempre importante para esse ciclo, né, você ter o retorno, né, do fluido para o tanque. Só que aqui tem um detalhe interessante, né? Exemplo, a gente tem aqui o cilindro hidráulico de simples ação e tem aqui a válvula de segurança, né? Então o fluido ele vai ter essas duas possibilidades aqui, né? Ou seguir para o cilindro ou seguir aqui para a válvula de segurança. Se a válvula de segurança ela tiver um ajuste de pressão menor do que o do cilindro, obviamente que o ciclo aqui ele vai ser um loop, né? Ele vai ficar aqui direto pelo tanque, ele não vai atingir lá a relação do cilindro, né? Então a válvula de segurança ela tem que ter, né, uma resistência teoricamente maior do que o cilindro, para que o cilindro ele venha estar em acionamento, né? Obviamente, quando o cilindro entrar em acionamento, essa bomba, por ser de deslocamento positivo, ou seja, mandar fluido constantemente, a pressão do sistema vai subir e vai ter uma hora que a pressão vai atingir o limite da válvula de segurança, abrindo, né, a sua passagem. Abrindo essa passagem, o fluido retorna, obviamente, aí para o tanque, né? Nesse caso aqui a gente está falando de um circuito simples, mas a base lógica para qualquer circuito é justamente essa. E isso causa muita dúvida, né? Agora mudando um pouco do foco aí lógico do circuito para falar, né, operacionalmente, isso causa muita dúvida, principalmente quando você chega, né, em uma indústria onde o sistema já está todo montado, né? Em que sentido, né? Os pontos que deve ter maior e menor pressão, né, e o foco de distribuição, né? Então a dica é, se você está numa empresa, né, o qual tem muita manutenção hidráulica, muita atuação hidráulica, né, é importante você ficar bem atento com o diagrama, né, conhecer ali os elementos. Outro detalhe importante é que muitas vezes o diagrama ele já não é tão fácil de localizar, às vezes não tem um diagrama, né, então é importante estar fazendo essa verificação. E se você não tiver com tanta segurança, vai fazendo esboço ali do diagrama, vai tirando as dúvidas, porque a gente está falando de um processo que exige, né, do seu ciclo de execução, né, capacidades físicas aí que podem causar acidente, como a questão da pressão aí da força, né? Bom, então aí para a gente não estender tanto o vídeo, fica aí como primeiro vídeo introdutório, depois a gente fala aí sobre outras características e depois a gente começa a falar sobre a sequência aí de cálculos, análises. Eu vou estar
tentando postar os vídeos de hidráulica à tarde, né? A gente está postando os vídeos agora de forma automática, né? 8 horas da manhã e 2 horas da tarde. Então vamos estar deixando aí, pelo menos programando inicialmente para estar deixando os vídeos de hidráulica à tarde, né? E os da manhã com outras temáticas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!